Olá, nesse vídeo nós vamos demonstrar como instalar a ferramenta Full Automated Nagios como uma máquina virtual aqui no VirtualBox. Full Automated Nagios é um pacote que contém o software Nagios, que é um motor de checagens, um NMS, um Network Management System. Nós temos o Centrion, que é um front-end que utiliza o Nagios como motor de checagens, mas possui uma interface bastante amigável, e também a composição de gráficos, o que o Nagios puro não possibilita, o Nagios mais antigo. Nós temos também dentro desse pacote o NagViz, que é uma ferramenta para fazer dashboards e mapas personalizados utilizando os status disponíveis no Nagios dos dispositivos gerenciados. E nós temos também uma ferramenta chamada Nareto, que ela serve para fazer relatórios. A primeira coisa é se criar um template aqui no VirtualBox. E a ferramenta Fun Full Automated Nagios, ela é um CentOS, mas eu vou colocar aqui um Outer Linux de 64 bits. Eu já tenho uma instalada, eu vou colocar aqui Fun Test. Em seguida nós colocamos a quantidade de memória necessária, eu vou colocar 2048, mas ele funciona tranquilamente até com 1 GB depois de instalado. Em seguida nós colocamos para fazer a criação de um novo disco virtual e esse disco ele vai ser alocado dinamicamente, e vai ser do tipo VMDK. 8 GB. E a nossa máquina ela está pronta. É necessário fazer dois ajustes ainda. Um para o boot ele ser realizado através de uma ISO. Para isso a gente vai aqui nessa abinha de armazenamento. E aqui onde está esse desenho de um CD, ou um DVD, nós colocamos aqui a nossa imagem. Eu já tenho a imagem importada, já foi feito o download. Coloquei dentro dessa pasta aqui na área de trabalho iOS. E a inicialização então ela já poderá ser feita através dessa imagem, desse arquivo ISO aqui. Em rede a gente também faz um ajuste para que seja não conectado aqui. Feito isso, a gente pode inicializar a ferramenta. Então nós vamos ter uma máquina virtual inicializando e essa máquina virtual ela fará o boot utilizando aquele arquivo de imagem que a gente colocou lá no nosso CD-ROM, vamos dizer assim. Então a inicialização demora um pouquinho aqui, porque ele tem que criar, com base nesse template, ele tem que criar essa máquina. Nós colocamos aqui, então, que é para iniciar a partir do nosso CD. Ele vai fazer um autoteste bem simples aqui, para a inicialização da máquina, E agora a gente já tem a nossa máquina aqui inicializando através do CD-ROM. Aqui a gente vai dar um Enter, que é para começar a instalação do Fully Automated Nagios. E aqui agora é como todo o processo de instalação de um Linux, A gente tem uma série de inicializações, montagens, módulos que vão ser inicializados até que a gente chegue à instalação propriamente dita, o instalador da ferramenta Full Automated Nagios. Vai demorar um pouquinho aqui nessa fase. Para quem tiver um computador com mais memória, meu computador ele tem 8 GB apenas, pode colocar 4 GB para fazer essa instalação e vai ocorrer bem mais rapidamente. Aqui a gente define como idioma o português Brasil. Nós definimos aqui o tipo de teclado que a gente quer. A gente quer um teclado BR-ABNT, que é o meu teclado que tem cedilha.
E aqui agora então a gente vai ter uma série de arquivos, né, de cópia de arquivos ali de forma temporária para instalação, né, desse sistema aqui que ele é baseado em CentOS. Esse instalador aqui ele é chamado de Anaconda e ele vai demorar um pouquinho até iniciar a instalação propriamente dita. E após a execução desse instalador, algumas informações vão ser solicitadas, como a formatação de um disco, também qual é o fuso horário, né? Qual é a localização que nós estamos geograficamente. E após essas primeiras configurações, vai haver uma série de cópia de arquivos para dentro da nossa máquina virtual. A gente já está se encaminhando aqui para o modo gráfico. E em seguida, então, vai aparecer essas informações que eu comentei agora há pouco, de configurar fuso horário, de formatação do disco, cópia dos arquivos e uma coisa que é bastante importante, o processo final da instalação dessa ferramenta requer que nós façamos a definição de uma senha. A gente não pode esquecer essa senha, tá? Está dizendo aqui que não pode ler a tabela de partições, vamos apagar todos os arquivos sim. Aqui nós vamos para o próximo. Essa aqui é a parte de definição de onde vão ser copiados os nossos arquivos. Deixamos aqui o nosso fuso horário. E é essa parte aqui que eu comentei, que é a definição da nossa senha de administrador. Eu vou colocar uma senha bastante simples aqui. E após isso, agora está sendo recuperada uma série de informações, né, que já foram copiadas de forma temporária aqui para a nossa instalação. Através dessas informações é que vão começar a ser copiados os arquivos para que esse CentOS ele passe a botar automaticamente depois que a gente terminar a nossa instalação. Essa ferramenta ela é bastante interessante porque após feita a instalação, nós vamos acessar ela através de um navegador web. Então é importante que a gente tenha configurado ou uma loopback, né, na nossa máquina aqui, e aí a gente pode utilizar um outro vídeo que já tem aqui no canal mostrando como é que é feito esse processo. Nós podemos também importar essa máquina virtual para dentro de um ambiente de emulação. Nós podemos utilizar softwares como o GNS3, né, e colocar essa máquina virtual dentro do nosso espaço de virtualização ali. Então nós vamos ter ali emulados equipamentos de rede, switches e roteadores, e teremos também virtualizado o nosso sistema CentOS aqui, o nosso Fully Automated Nagios, fazendo o papel de gerente de rede, né? Então, dentro daquela concepção que nós temos da arquitetura básica de gerenciamento. Gerente, agente, entre esses dois elementos, entre esses dois componentes, nós temos o protocolo de gerenciamento e dentro do nosso agente nós teremos informações de gerência. Então, esse FAN, né, ou qualquer outro NMS, ele faz parte então do grupo de ferramentas que fazem parte da entidade gerente, né? Nós temos um outro tipo de software também que faz parte desse escopo, né? Mas a gente não pode considerar ele como um sistema de gerência de redes. Ele é apenas um possível gerente, né? Um possível software para que nós utilizemos ele como gerente de rede. Esse software ele é chamado de MIB Browser. MIB Browser ele é um navegador de MIBs e através dessa navegação nós vamos conseguir verificar se o agente SNMP
de um determinado dispositivo ele já está corretamente instalado. E nós podemos também fazer testes pontuais com algumas informações de gerenciamento. Essas informações de gerenciamento elas são chamadas no contexto de SNMP como OIDs. SNMP, para quem não sabe, Simple Network Management Protocol, é o protocolo padrão de fato para gerenciamento de redes de computadores. E as OIDs, elas são informações de gerenciamento que são agrupadas, e esses agrupamentos de informações de gerência nós chamamos de MIBs, né? Management Information Base. Essas MIBs, então, elas contêm várias OIDs, né? Várias informações de gerenciamento, e com base nessas informações, nós utilizamos ou um sistema de gerência de redes para ficar continuamente testando, né, essas informações, né, para ficar verificando o estado de uma determinada informação, ou para testes, quando a gente ainda está na fase de descoberta das OIDs que vão ser necessárias para que a gente coloque dentro de um sistema de gerência de redes, nós podemos usar então um software chamado MIB Browser. Não tendo o software MIB Browser e não tendo um NMS para fazer o teste, nós podemos também utilizar a linha de comando do Linux e fazer uso então de aplicações como o SNMP Get, SNMP Get Next, SNMP Walk, comandos que são possíveis de serem instalados, né, através de um apt-get da vida, um YAM da vida. E com isso a gente consegue, né, fazer o papel de gerente da nossa arquitetura básica. O papel de agente ele é exercido pelos softwares dos dispositivos que vão ser gerenciados. Ou seja, nós estamos falando aí de switches, roteadores, impressoras, hosts, sistemas operacionais, né, computadores com sistemas operacionais, servidores, Windows, Linux. Basicamente, nós podemos dizer que qualquer coisa que tenha IP e que tenha um agente SNMP que possa ser consultado acerca das informações de gerenciamento que nós pretendemos pesquisar e verificar o status destas informações. Ok? Então agora eu vou dar uma pequena pausa aqui no nosso vídeo. Esse processo ele vai demorar algum tempo aqui para acontecer. Em seguida então a gente já vai retornar. Bem, a nossa instalação já está concluída. Vocês podemos perceber, nós estamos na tela aqui de reinicialização. Mas antes da gente pressionar aquele botão reinicializar, nós vamos ir aqui na parte de configuração do nosso FAN. Nós vamos retirar o nosso DVD, né, de instalação aqui na parte de máquina configurações. Nós vamos remover porque o que vai acontecer é o seguinte: se nós pressionarmos aquele botão reinicializar agora, ele vai voltar a reinicializar através do nosso DVD aqui, da nossa ISO. Então nós vamos remover ela. Nós temos a opção aqui para remover. Remover o disco virtual. Então, ok. E agora então quando a gente reinicializar, nós já vamos iniciar com o CentOS instalado e o nosso NMS, né, a nossa instalação do Fully Automated Nagios concluída. Vou guardar um pouquinho aqui para vocês verificarem.
Então aqui nós já temos a inicialização do sistema operacional CentOS. Em alguns segundos ele inicia. E novamente todo aquele processo de inicialização dos módulos, testes de memória, testes no hardware da nossa máquina virtual. E para poder ter acesso a essa nossa máquina, nós temos que lembrar agora então daquela senha que foi cadastrada lá atrás, antes do processo iniciar a cópia dos arquivos e das configurações para dentro do nosso disco virtual. Então é com aquela senha, né, root, né, como usuário, e aquela senha que foi cadastrada, que nós vamos conseguir chegar até a nossa máquina virtual aqui. Lembrando que isso aqui é uma linha de comando, é uma CLI, e essa linha de comando ela vai nos permitir o acesso apenas à máquina virtual. Para que a gente tenha acesso ao software Nagios, né, ao Fully Automated Nagios, toda a instalação, todos os pacotes, nós temos que utilizar um navegador. E através desse navegador, nós vamos conseguir então, com o IP cadastrado nessa máquina virtual, acessar as configurações do Centrion, as máquinas que estejam cadastradas dentro do Nagios e também a possibilidade de fazer relatórios com o Nareto e fazer algum tipo de dashboard personalizado ou algum mapa personalizado com o software NagVis. Nós estamos terminando agora a inicialização aqui, ele demora um pouquinho porque ele vai tentar achar através do DHCP um IP para esse equipamento. E logo em seguida nós vamos ter acesso então à tela para digitação de usuário e senha, e nós teremos então concluído o nosso processo de instalação dessa ferramenta. Esse pacote especificamente que eu baixei aqui, ele é um pacote já um pouco mais antigo, de 2013. Depois disso a gente não teve atualizações no FAN nesse pacote aqui. Mas nós temos a ferramenta Centrion, que foi atualizada, né? Nós temos uma versão gratuita dessa ferramenta, assim como também nós temos as versões pagas, tanto para o Nagios, como também para a ferramenta Centrion. Nós podemos hoje utilizar versões gratuitas, né? Versões que se chama de community, né? de comunidade, mas também nós podemos fazer uso de uma licença paga que nos permite daí ter algumas outras funções mais avançadas, coisas como BI, por exemplo, cadastradas dentro dessas ferramentas, nós podemos fazer uso, mas para isso é necessário pagar uma licença. Os valores estão contidos nos sites de ambos os desenvolvedores, né? Então, seguindo até o Google, nós colocamos ali Nagios. Nós vamos seguir até a página do fabricante, né? Do desenvolvedor, do conjunto de desenvolvedores, e do Centrion da mesma forma. E lá nós vamos ter as informações de licenciamento, quanto é que custa, né? Para fazer uso então dessas versões pagas. Aqui é o final, né? A gente não precisa nem executar essa parte aqui. E quando encerrar, ó, aqui a gente já tem então o Nagio sendo inicializado, o banco de dados do Nagio sendo executado, e agora a gente entra com aquela senha que foi cadastrada. Vocês percebam que não tem nada aqui, porém se a gente acessar através de um navegador o IP que estiver configurado para essa máquina virtual, e aí basta que a gente tenha aqui vou colocar aqui por exemplo um IP ifconfig th0 172.16.0.2 255.255.0.0 up. No momento que eu der Enter aqui,
eu vou poder acessar através da minha máquina hospedeira. Eu vou conseguir acessar via navegador esse software aqui, ok? Obrigado pela atenção de todos e até um próximo vídeo.